enorme como uma baleia, com boca larga como um cânion e fome insaciável, assim é reconhecido o mamífero terrestre mais mortal do planeta. Comendo como se não houvesse amanhã, essa criatura estranha tem a capacidade de devorar 70 quilos de comida em um piscar de olhos e produzir impressionantes 180 quilos de fezes todos os dias. Com uma reputação de ser selvagem e imprevisível, a criatura aparece do nada e pega os pescadores de surpresa, vira barcos e chifra suas vítimas até a morte, de uma forma muito ameaçadora. Este é o rei do rio, o hipopótamo. Nos anos 1980, Pablo Escobar trouxe 4 hipopótamos exóticos da África para seu zoológico particular na Colômbia. Ele não imaginava que esses gigantes aparentemente inofensivos se tornariam uma das espécies invasoras mais mortais da América do Sul, causando várias mortes anuais. Mas essa é uma história para mais tarde no vídeo. Primeiro, vamos apresentá-los corretamente. Hipopótamos anfíbios, ou o hipopótamo, também é conhecido como hipopótamo comum, hipopótamo do Nilo, ou simplesmente hipopótamo. É um grande mamífero semiaquático comum em rios e lagos da África subsaariana. É uma das apenas 2 espécies sobreviventes da família Hippopotamidae, tendo como contraparte o menor hipopótamo pigmeu. Embora pareça fisicamente com porcos, os parentes mais próximos do hipopótamo são animais aquáticos. Baleias, golfinhos e botos, com quem compartilham uma ancestralidade comum. Há 55 milhões de anos, seu nome vem do grego antigo e significa cavalo do rio, referindo-se ao domínio aquático, o que é parcialmente verdade. Porque esses caras extremamente robustos, apesar de não serem grandes nadadores, conseguem fazer até os predadores mais habilidosos fugirem de seus ataques selvagens e respingos, crocodilos, grandes felinos, hienas. Nada tem chance contra eles. Veja este trio de leões que quase foi atacado por um poderoso hipopótamo ao cruzar um rio. Como mega herbívoro, o hipopótamo tem tamanho e estatura impressionantes. Os machos adultos, ou touros, normalmente pesam cerca de 1.480 quilos, enquanto as fêmeas, ou vacas, pesam um pouco menos, cerca de 1.365 quilos. No entanto, alguns desses animais robustos podem chegar a impressionantes 2.660 quilos, sustentados por suas pernas curtas e fortes. Os hipopótamos machos continuam crescendo ao longo de suas vidas, enquanto as fêmeas normalmente atingem seu peso máximo aos 25 anos de idade. Esses animais exibem um corpo clássico em forma de barril, medindo de 3,30 a 3,45 metros do comprimento da cabeça ao corpo e atingindo uma altura média de 1,40 metro no ombro. Considerando que os hipopótamos passam impressionantes 16 horas por dia relaxando na água, não é surpresa que eles tenham desenvolvido adaptações incríveis para seu estilo de vida semiaquático. Suas estruturas esqueléticas são, na verdade, projetadas especificamente para suportar seu peso massivo, apresentando ossos densos e pernas robustas que mantêm seu centro de gravidade baixo. Auxilia a afundar, mover-se pela margem do rio e dar estabilidade em terra. Esses gigantes têm dedos com membranas, ideais para nadar e andar em margens escorregadias dos rios. Olhos, ouvidos e narinas ficam no topo do crânio, permitindo que fiquem acima da água quando submersos. Eles conseguem fechar narinas e ouvidos debaixo d'água, e seus olhos são protegidos por membranas nictitantes fora da água. Os hipopótamos podem sofrer queimaduras solares, pois seus corpos quase sem pelos têm pouca proteção contra o sol forte. Para lidar com isso, essas criaturas produzem um protetor solar natural avermelhado, chamado suor de sangue, embora não seja sangue nem suor. Inicialmente transparente, essa secreção rapidamente se transforma em um tom vermelho alaranjado e, por fim, escurece até ficar marrom escuro. Essa secreção não só combate bactérias nocivas, mas também absorve eficazmente a luz UV, funcionando novamente como um protetor solar. Depois de um dia na água, os hipopótamos saem ao anoitecer para suas jornadas noturnas em terra. Eles percorrem de 3 a 5 quilômetros, consumindo 36 a 68 quilos de capim por sessão. Ao amanhecer, voltam para a água
encerrando as escapadas noturnas. Com focinhos alongados, hipopótamos usam os lábios largos para arrancar capim, que é triturado pelos molares no fundo da boca. Apesar das mandíbulas enormes e dos caninos longos e ameaçadores, esses dentes são usados só em combates. Esses herbívoros robustos têm um estômago grande, que armazena capim para 2 dias. Notavelmente, eles conseguem suportar até 3 semanas sem comida, demonstrando uma impressionante capacidade de adaptação. Por mais que os hipopótamos comam, por mais que tenhamos hipopótamos famintos em nossas mãos, eles são igualmente prolíficos em outro aspecto, a produção de fezes. Como disse antes, pode chegar a 180 quilos por dia, mas não é só a quantidade que importa. Eles fazem isso enquanto giram seus rabos para espalhar as fezes por toda parte, um hábito conhecido como espalhamento de esterco. Esse comportamento estranho ocorre em terra e na água, e seu propósito ainda é misterioso. Alguns dizem que é para marcar território, mas como os hipopótamos só fazem isso na água, essa ideia é contradita. Parece ser mais um exercício habitual que mostra a natureza bizarra e misteriosa desses animais. Quando se trata de reivindicar seu território, os hipopótamos certamente sabem como deixar sua marca. Este crocodilo, infelizmente, nadou pelas águas erradas e acabou cara a cara com um grupo de hipopótamos. Eles trataram esse predador como um gatinho, chifrando e jogando o crocodilo até que, com sorte, ele escapou das mandíbulas deles. Por mais estranho que pareça, apesar de uma resposta tão feroz à invasão, os laços sociais deles são muito frios. Machos e fêmeas de um grupo não costumam se misturar e geralmente ficam na deles, embora permaneçam juntos em bandos de 20 a 100 indivíduos. Na época de acasalamento, de fevereiro a agosto, o macho dominante acasala com muitas fêmeas. Enquanto isso, os machos restantes disputam entre si para conquistar o afeto das fêmeas, eu acho. Durante esses confrontos, seus bocejos icônicos eram demonstração de intimidação. A mandíbula forte deles se deve aos grandes músculos masséter e digástrico, responsáveis pelas bochechas caídas, e isso permite que o animal gere a mordida mais forte de todos os animais terrestres, chegando a impressionantes 1.821 psi. Isso quando estão em total frenesi. Esse pobre antílope sentiu isso na pele quando o grande e forte hipopótamo o salvou de ser jogado para os cães selvagens no início, mas acabou sendo esmagado em suas próprias mandíbulas. Acho que isso mostra dominância no mundo animal, não é? Com uma articulação da mandíbula que permite quase 180 graus de movimento e um músculo orbicular dos lábios dobrado, os hipopótamos conseguem abrir a boca de forma impressionante sem causar danos aos tecidos. Seus incisivos e caninos inferiores crescem sem parar, podendo chegar a 50 centímetros e são afiados pelo contato com os caninos superiores menores. Encarando-se, esses titãs abrem suas mandíbulas colossais num confronto frenético, só recuando quando um se rende à morte ou derrota. Essa demonstração de dominância pode durar horas, com hipopótamos bramando, mordendo, ferindo e se debatendo entre si. Os bramidos geralmente são os grunhidos roucos que eles também usam em outras formas de comunicação. Os hipopótamos também emitem cliques de ecolocalização que, curiosamente, soam como peidos, e isso serve para localizar objetos debaixo d'água. Eles têm um talento único de manter a cabeça acima da água e emitir sons que se propagam pelo ar e água, permitindo comunicação com outros hipopótamos na superfície e submersos. Esses chamados peculiares, conhecidos como chamados anfíbios, distinguem os hipopótamos como os únicos mamíferos capazes de produzi-los. Após a temporada de acasalamento, as fêmeas têm um filhote após 240 dias de gestação. O filhote costuma ficar com a mãe até os 7 ou 8 anos, quando se torna independente. Já os machos podem ser pais ruins. Às vezes, esses animais são tão implacáveis que matam seus filhotes apenas para acasalar novamente. Apesar de parecerem criaturas lentas e desajeitadas com pernas curtas, os hipopótamos podem, surpreendentemente, galopar a velocidades de até 30 km por hora, superando facilmente um humano comum correndo ao máximo. Com os humanos, embora os hipopótamos tenham uma rivalidade antiga, os primeiros sinais de interação dos humanos modernos com essas criaturas poderosas
datam de 160 mil anos atrás. Marcas de corte em fósseis de hipopótamos indicam abate. Mesmo assim, a rivalidade persiste sem solução. Hipopótamos são conhecidos pelo comportamento agressivo, atacando barcos com frequência. Esses mamíferos pesados podem virar barcos pequenos facilmente, causando ferimentos ou até morte por afogamento ou ataque. Em 2014, no Níger, uma fêmea de hipopótamo virou um barco ao proteger seus filhotes, causando a morte de até 13 pessoas, incluindo 12 estudantes a caminho da escola. Quando estão em modo de fera, essas criaturas formidáveis podem chifrar suas vítimas até a morte, às vezes recorrendo a mordidas e arrancando membros. Em 1993, após a morte do chefão do tráfico colombiano Pablo Escobar, a maior parte dos animais exóticos que ele importou como pets, incluindo zebras, girafas, cangurus e rinocerontes, morreu ou foi levada para zoológicos. No entanto, seus 4 hipopótamos sobreviveram e, para o bem ou para o mal, prosperaram talvez até demais. Eles se defenderam, encontraram um lago artificial e começaram a se reproduzir. Em 2023, seu número havia aumentado para 170, a partir dos 4 originais, com estimativas sugerindo que poderiam chegar a 1.000 até 2035. Esses hipopótamos viraram ameaça, atacando fazendeiros, invadindo plantações e compactando o solo, o que dificulta o cultivo. Depois, eles se tornaram uma séria ameaça ao ecossistema do país, intensificando seu impacto. A defecação dos hipopótamos na água estimula algas por ação bacteriana, reduzindo o oxigênio e ameaçando a vida aquática. Para resolver o problema, autoridades colombianas esterilizaram, sacrificaram e realocaram hipopótamos para santuários em outros países. Mesmo com o alto custo de $10.000 por animal, as autoridades seguem comprometidas em remover ao menos 40 hipopótamos por ano. Hoje, o hipopótamo comum enfrenta 2 grandes ameaças: caça e perda de habitat. No passado, essas criaturas majestosas percorriam vastos territórios que iam do delta do Nilo até o Cabo. No entanto, sua área de distribuição atual foi reduzida apenas a áreas protegidas. Centenas de hipopótamos são mortos anualmente por caçadores em busca de carne, gordura e presas de marfim. De acordo com a lista vermelha da IUCN, a população total de hipopótamos comuns é estimada entre 125 mil e 148 mil indivíduos. Atualmente são classificados como vulneráveis e seu número segue diminuindo. O ideal é ficarmos atentos para que esses espalhadores de cocô fiquem aqui o máximo possível. De qualquer forma, obrigado por assistir, espalhadores de cocô, e nos vemos no próximo vídeo.